Glórias a Deus. Há muitas verdades das ciências sociais que nos ajudam a compreender o mundo. Há muitas verdades das doutrinas ditas filosóficas, psicológicas, sociais, que nos levam a uma compreensão clara acerca do mundo. Mas todas essas verdades, elas vão nos levar apenas a vencermos no mundo, mas não irá nos levar a vencer o mundo. Quando nós tratamos de desenvolvimento comunitário, de ação social, quando nós nos propomos como instituição igreja a dar uma resposta à sociedade, nós corremos o grande risco de nos transformarmos numa ONG, pura e simplesmente, trabalhando sob um CNPJ e com estratégias humanas e naturais para transformar. Mas nós temos observado que, por melhores que sejam os resultados de instituições humanistas, nesses lugares onde há foco de violência, prostituição, nós vimos que, por mais que os resultados sejam positivos e sejam aparentes, eles não conseguem penetrar no espírito humano e transformar e decodificar a matriz, mudando realmente aquela realidade. Quantos estão comigo? Somente a igreja, juntamente com o Espírito Santo, estão habilitados para fazer isso. Quando nós lemos Apocalipse, nós observamos que o Espírito e a noiva dizem vem. Nós entendemos que as duas instituições que estão habilitadas na terra para transformar todo e qualquer ambiente é o Espírito e a noiva. Se a noiva faz o seu trabalho, humanamente falando, sozinha, sem a direção profética, sem estar debaixo do espírito da profecia, sem fluir nos dons espirituais, sem ter como companhia, como companheiro de trabalho, o Espírito Santo, ela consegue ir até um determinado limite, ela consegue determinados resultados, mas o alcance dos verdadeiros resultados, e que talvez não sejam tão palpáveis, tão tangíveis, realmente acontece somente debaixo da presença da glória de Deus. Então nós precisamos entender que determinadas verdades pregadas por ciências humanistas, elas nos levam a entender algumas coisas, mas elas não são toda a verdade. Elas talvez sejam um meio, uma ferramenta de trabalho para a construção de determinadas verdades do céu, mas elas não substituem a revelação. Nós precisamos ainda caminhar debaixo de revelação, amém? Por que eu estou falando isso? Porque a psicologia e a sociologia dizem que é na comunidade, é na comunhão, é em estar com os outros que eu descubro quem eu sou. E isso não é uma verdade. Para que eu descubra quem eu sou realmente, eu preciso estar em Deus e entrar em Deus. A minha origem é o Senhor. Nós fomos eleitos nele antes da fundação de todas as coisas. Nós estávamos nele e fomos projetados nele. Então há um propósito mais excelente do que aquele que a nossa mente humana, vã e natural, possa acompanhar. E quando eu entro nesse lugar, chamado lugares no Espírito, nas suas recâmaras, nos seus lugares secretos, nas suas dimensões espirituais, é que eu descubro quem eu sou. Portanto, para que eu possa descobrir quem eu sou, eu preciso entrar em Deus. A ideia de Deus sempre foi essa, que nós venhamos a descobrir nele quem nós somos. E nós muitas vezes estamos procurando no outro e no próximo as respostas que estão só em Deus. O próximo, no máximo, ele vai conseguir esclarecer ou confirmar aquilo que os céus já estabeleceram, amém? Portanto, uma família em que o papel do pai, o papel da mãe estão bem construídos, em que existe uma estrutura de amor, de aceitação e não de aprovação, mas existe uma lei bíblica, uma lei moral de santidade regendo aquela casa, com certeza esses filhos, eles terão a verdade de Deus confirmada através desses verdadeiros profetas. Quantos estão comigo? Então nessa socialização nós vamos descobrir quem nós somos. Mas esse processo de descoberta de quem nós somos, ela é um processo de redenção e de regeneração do Espírito Santo em nós, quando Ele nos livra do pecado original e nos limpa de todas as iniquidades e da natureza do pecado.
Quando eu consigo ser regenerado, então todas as respostas de quem eu sou e daquilo que eu fui chamado para fazer, elas acabam sendo descobertas em Deus. O outro, ele vai me ajudar nesse processo, a descobrir essas verdades do céu, de forma funcional. Mas talvez, mesmo sendo situações disfuncionais ou desfavoráveis para a construção da nossa identidade, elas também podem nos ajudar a descobrir quem somos. Porque a nossa identidade, ela não está firmada nas pessoas que estão ao nosso derredor. A nossa identidade está firmada no Senhor, em Deus. É nele, dele e por ele que nós precisamos viver e saber quem nós somos. Mas o grande problema é que nós trocamos as prioridades. Nós sempre buscamos no outro aquilo que nós somos ou aquilo que nós queremos ser. E a gente espera que Deus apenas confirme essas verdades que outros nos disseram. Nós trocamos as prioridades. Nós nos guiamos muito mais pelo que os outros pensam a nosso respeito, do que os outros dizem a nosso respeito, do que aquilo que foi liberado pela boca de Deus. Nós temos expectativas acerca da aprovação das outras pessoas a nosso respeito. Nós queremos suprir as necessidades do coração do outro para nos sentirmos úteis. Nós queremos dar uma resposta com resultado para o próximo, para que nós possamos ser valorizados. E nós sempre esperamos pelas outras pessoas para poder entrar nesse lugar. Então descobrir quem eu sou em Deus é uma grande viagem, é uma grande odisseia de construção, de relacionamento íntimo com o Pai, porque a identidade do filho está no Pai. É o Pai que afirma a identidade do filho. E quando nós entramos nesse lugar, nós começamos a construir essas bases sólidas da nossa existência. Há muitas pessoas que não sabem quem são. Há muitas pessoas que não sabem de onde vieram e para que vieram. Há muitas pessoas que não sabem para onde vão. Pode parecer uma questão filosófica, mas não. Isso fala da sua identidade em Deus e fala da finalidade do propósito de vida que foi estabelecido antes de todas as coisas para mim e para você. E sem essa descoberta nós não podemos tocar a nossa vida adiante. Porque muitos de nós podemos estar fazendo coisas muito bem feitas, com excelentes resultados, com uma performance incrível, mostrando para as pessoas coisas fantásticas, surpreendentes, fazendo com que as pessoas se surpreendam com aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, mas nós ainda não estamos fazendo ao Senhor e pelo Senhor, e nós não estamos fazendo com base numa identidade restaurada em Cristo, nós ainda estamos fazendo por pura rejeição, nos movendo pela dor e pela necessidade de sermos aceitos. Então nós precisamos entrar nesse lugar. Isaías 53 fala de Cristo, fala de Jesus, e da maneira profunda, hedionda, dolorosa, terrível com que ele foi rejeitado pelos seus. Aqui a construção de todo Isaías 53 fala sobre um homem que foi oprimido, que foi injustiçado, que foi caluniado, que foi rejeitado, não só pelo que fazia, mas pela sua aparência, pelo lugar de onde vinha, pelas suas origens. Ele foi rejeitado de todas as formas, em todos os aspectos, mas ele venceu esta rejeição para que nós pudéssemos então descobrir quem nós somos. A finalidade de Jesus ter vencido todas essas iniquidades, essas raízes de iniquidade chamada rejeição, foi o fato dele ter liberado para nós a possibilidade de nós descobrirmos a nossa identidade como filhos de Deus. Ele passou por todas essas situações por causa disso. Portanto, na cruz de Cristo e no sacrifício de Cristo, na sua concepção de maturidade espiritual, a cura para todos os nossos traumas, dores, ressentimentos, experiências dolorosas do passado, situações que nós vivenciamos, seja na nossa família ou fora dela, abusos verbais e físicos e sexuais, violências verbais, físicas e psicológicas.
todo esse aparato de dores e de uma mochila pesada que nós carregamos das experiências frustrantes do passado podem ser resolvidas na cruz, e isso precisa te levar a um posicionamento de maturidade, ou seja, a uma convivência vitoriosa hoje, no presente, contra todas essas investidas de Satanás, contra a sua identidade formalizada em Deus. Quantos estão comigo? Eu não posso dar desculpas para os posicionamentos que eu tenho que tomar hoje, usando as minhas experiências frustrantes lá de trás. Porque se eu aceitei a Jesus como o meu Salvador, e eu entendi o processo da crucificação, e que o sangue de Cristo, Ele pode me livrar de todos os pecados e iniquidades, e Ele pode sarar as minhas lembranças dolorosas, então eu preciso viver vitoriosamente com uma convivência com a rejeição, porque a rejeição jamais será tirada do mundo. Todos os dias nós somos atingidos na nossa identidade. E ser atingido na nossa identidade é ser rejeitado pelo que somos e pelo que fazemos. E como então nós vamos tomar posições futuras de maturidade, de consistência, de construção de um projeto de Deus para as nossas vidas, se hoje no presente nós estamos sendo reprovados nesse quesito? A Bíblia é clara, aqui em Isaías 53 ainda. A Bíblia diz que no versículo 6, todos nós andamos o quê? Desgarrados. Muitos de nós podemos estar dentro da esfera da fé, cumprindo o propósito ministerial, achando que estamos no centro da vontade de Deus, cumprindo piamente com todas as regras do jogo, dando resultados fantásticos para o reino de Deus, mas mesmo assim ainda estarmos fazendo pautados na nossa dor e na nossa rejeição, e não movidos pela nossa real identidade em Deus. Podemos estar desgarrados do Pai, desgarrados da cruz, desgarrados do reino, mesmo estando envolvidos em todo esse contexto, como ovelhas desviadas pelo caminho. Por isso que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, porque o que nós precisamos entender é que rejeição é um pecado, rejeição é uma raiz de iniquidade, rejeição precisa ser arrancada pelo processo regenerador do Espírito Santo, rejeição precisa ser curada pela ação da cruz, rejeição precisa ser resolvida por uma nova vida em Cristo, pela verdadeira e genuína conversão. O problema é que quando nós ministramos rejeição nas curas interiores, nós levamos as pessoas a assumirem uma condição de vítimas, mas não, nós não somos vítimas nesse jogo. Na verdade, nós somos culpados. Nós somos responsáveis em resolver todas essas questões interiores em Deus. Talvez isso mude a sua teologia, porque rejeição é raiz de iniquidade. É uma prática pecaminosa que dá base para todos os seus erros. Porque viver no pecado, dissolutamente no pecado, não é só viver nas práticas antiéticas, imorais e que ferem a santidade de Deus. É também viver em desobediência. E muitas vezes nós estamos desobedecendo um propósito original que foi traçado em Deus, nós estamos fugindo da nossa verdadeira identidade, nós estamos sendo omissos e negligentes com o nosso posicionamento em Deus, porque nós queremos agradar pessoas, porque nós queremos suprir a nossa dor de rejeição com a aprovação dos outros, porque nós queremos nos mover debaixo disso, e isso é pecado. Por isso que rejeição é pecado. Quando o pecado separou o homem de Deus, nesse momento da ruptura, entrou a rejeição. Quando o homem se sentiu vitimizado pelas suas próprias atitudes pecaminosas, e ele foi para um lugar de omissão, de passividade, de negligência do seu papel, nesse momento entrou a rejeição. Para piorar um pouco as coisas, Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, do jardim. E isso ainda fere um pouco mais profundamente essa quebra de relacionamento com o céu. É como se nós pegássemos um bisturi sem qualquer tipo de precisão cirúrgica e passássemos em cima de uma ferida purulenta, aberta, infeccionada. É claro que você, mesmo sem estar no momento de anestesia, vai sentir dores profundas e terríveis. Se já não bastasse o homem ter caído e ter se separado de Deus por causa do pecado, ele acaba sendo expulso do lugar em que Deus havia o colocado para governar.
E diante de todas essas coisas, o homem se sente rejeitado por Deus. E aí ele busca na construção social, na vida familiar, na construção de bens, no seu status, na construção daquilo que a sociedade prega como importante, uma maneira de suprir o vazio que Deus agora faz. Sem ter mais a intimidade, o relacionamento, a proximidade, o conhecimento, a sabedoria, o contato com os céus, de uma maneira fluente, relevante, profunda, verdadeira, o homem fica totalmente desprotegido e ele começa a suprir esse vazio interior com todas as outras coisas que provém dos outros. É muito interessante falar sobre isso. Um dia desses nós estávamos ouvindo uma entrevista com uma atriz que sempre teve problema com peso, com obesidade. Mas enquanto ela estava em casa e morava numa zona rural em que isso era uma realidade, ela era a fofinha dos pais. E todas as brincadeiras que aconteciam em casa em relação ao seu peso eram levadas de uma forma muito tranquila, muito amena, porque era carinhosa. As pessoas que faziam isso tinham intimidade, não estava nada no campo da ofensa, da agressão. Quando ela então vai para a escola regular, e que ela começa a se relacionar com pessoas estranhas que não a conhecem, e ela arruma o primeiro namoradinho, então no término desse relacionamento, o camarada olha para ela e diz: você é gorda. Aí que ela foi descobrir que ela estava fora do peso. Porque o problema não é o que nós pensamos a nosso respeito, o problema é o que os outros dizem. Porque enquanto nós estamos com as nossas situações interiores para serem resolvidas em Deus, a gente consegue dar conta do recado. Agora, quando alguém libera uma palavra contrária e que fere, nós começamos a estruturar a nossa vida sobre a palavra do outro e não sobre a palavra de Deus. Sobre o que o outro espera, sobre o que o outro pensa, sobre o que o outro quer, sobre o que o outro deseja. E nós começamos a incutir sutilmente a rejeição por detrás de todas as nossas ações. Por isso que eu volto a dizer: o que leva as pessoas a se prostituírem é a rejeição. O que leva as pessoas a usarem drogas é a rejeição. O que leva as pessoas a viverem uma vida dissoluta é a rejeição. O que leva as pessoas a entrarem numa carreira profissional brilhante e quererem visibilidade, status financeiro e possibilidades de serem reconhecidos como capa de revista, isso também é rejeição. Porque as pessoas estão alimentando o seu ego com aquilo que os outros pensam, não aquilo que Deus desenhou a seu respeito. Mas também é uma verdade que eu posso estar dentro da casa de Deus, eu posso ter aceitado Jesus Cristo e eu posso estar me movendo no campo da fé, no campo ministerial, no campo do serviço ao reino, também da mesma maneira almática, querendo suprir as carências da minha identidade fragilizada, da minha identidade fragmentada, da minha fraqueza de caráter. É muito fácil quando nós achamos que todas as pessoas estão pecando lá fora por causa da rejeição, mas muitos homens hoje estão brilhando nas plataformas das igrejas porque estão suprindo as suas carências emocionais com o aplauso e com o aval das pessoas. E eles não conseguem nunca ver um limite de parar isso, porque se transformaram literalmente num objeto plastificado, num produto, para que as pessoas possam alimentar a sua vida egocêntrica. Porque eles veneram muito mais o seu umbigo e estão aliciando a sua identidade. Por quê? Porque não tem a sua identidade construída em Deus, não tem a sua identidade construída no Senhor. O que nos leva, por exemplo, a ter uma dúvida acerca da nossa carreira vocacional, quando nós temos que optar então ou levarmos uma vida secular, secularizada dentro do ambiente de trabalho, no contexto corporativo e dentro da esfera da fé, como pastores, como líderes envolvidos com o ministério, quando nós começamos a ter esse tipo de peso na nossa consciência de não saber o que vamos fazer, é simples. É porque muitos de nós ainda estão construindo a sua vida com base no que os outros esperam, no que os outros dizem, no que os outros querem, ao invés de buscar em Deus. Porque quando você busca no Senhor, você tem consistência absoluta daquilo que você deseja. Porque seja num lugar
corporativo, no meio dos negócios, dentro da esfera da fé, você precisa saber quem você é. Você precisa ter identidade. E isso vai nos levando a uma vida sustentada no pecado, porque tudo começa na raiz da iniquidade que não foi sarada e que não foi tratada. Isso vai me levando à omissão e à negligência, porque eu me torno passivo, tentando suprir a carência e o vazio de quem eu sou. Eu me torno passivo, eu me submeto a determinadas lideranças, a determinadas visões, a determinadas coisas que eu não concordo, justamente pela necessidade de aprovação dos outros. E aí eu vou me omitindo, porque as palavras daquele líder me fazem bem, porque a posição que eu estou hoje me traz status, porque o lugar que eu conquistei em Deus me traz visibilidade, porque eu estou numa zona de conforto, e talvez eu esteja vivendo um inferno, porque eu não estou vivendo nada daquilo que Deus mandou, nada daquilo que o Senhor desenhou, eu não esteja vivendo nada do seu propósito, nenhum risco da sua vontade, eu esteja totalmente desamparado daquilo que Deus desenhou como projeto de vida. É essa rejeição que me leva a não conseguir dizer não, a dizer sim para tudo, a me envolver com coisas que não era para eu me envolver, a fazer coisas que eu não fui chamado para fazer, a meter a mão em coisas que Deus não quer que eu meta, a estar perdendo tempo com coisas sem propósito, e com isso eu vou perdendo o senso de propósito, o senso de missão, eu vou fragilizando o meu chamado, e eu vou entrando num estado de apostasia, e eu vou caindo da fé. Eu vou encontrando um lugar chamado fracasso, porque até o presente momento eu estou vivendo uma configuração de vida que os outros desenharam para eu viver, e eu estou construindo uma gaiola de ouro, e eu joguei a chave fora e fiquei trancado dentro dela, estou achando que estou morando num lugar muito bem, obrigado. Isso é que me leva à rejeição. Tira Deus do centro da minha vida e coloca o meu vazio, o suprimento das minhas carências, o suprimento das minhas necessidades, a necessidade de aprovação. Quando a gente vê aqueles espias sendo enviados para olharem a terra prometida que manava leite e mel, em Deuteronômio capítulo 1, a partir do versículo 20 em diante, você vê que eles tinham desafios exteriores, não eram problemas exteriores. Mas olhar para todos esses desafios, eles viram gigantes e cidades fortificadas. Isso significa que constantemente nas nossas vidas, nós vamos nos deparar com crises circunstanciais. Nós vamos ter que enfrentar desafios circunstanciais constantemente. Mas para que eu possa vencer esses desafios com maturidade, eu preciso saber quem eu sou em Deus e quem Deus é em mim. São as duas bases fundamentais. Eu tenho dito aqui, gente, na cartilha dos novos convertidos, para as pessoas que estão aceitando a Jesus recentemente, duas coisas precisam ser ensinadas para essas pessoas que estão começando na fé. Ensinar a elas que elas são filhas de Deus, herdeiras da promessa, e que elas não precisam se orientar por mais nada a não ser a voz do Pai, e que elas possam restaurar a identidade de Deus como Pai, para que elas recebam a paternidade de Deus. Se um novo convertido tiver a paternidade de Deus e a identidade de filho, o diabo não pode mais lhe roubar coisa alguma. O problema é que nós aceitamos a Jesus e nós já nos envolvemos com a obra, com as coisas da igreja, e nós não trabalhamos interiormente quem nós somos. E esses problemas interiores são vazamentos terríveis, que se você não resolve no início da sua caminhada cristã, quando você chega no ápice do seu chamado, você começa a se sentir frustrado, vazio, pedante, porque você não encontrou vida, você não encontrou autenticidade, você não encontrou base. E isso vai te levar à perda da sua fé, às crises existenciais. Por causa desses desafios circunstanciais, você vai começar a olhar para essas coisas e buscar
coisas que Deus não te chamou para fazer. Talvez hoje você diga, mas quem eu sou? Nós somos resultado de muitos falsos profetas que passaram pela nossa vida. Talvez abusadores que rejeitaram a nossa identidade sexual. Talvez manipuladores psicológicos que destruíram e minaram a nossa mente com o medo. Talvez nós trouxemos um X nas costas de palavras agressivas que foram liberadas contra a nossa alma, e todas as vezes que nós nos deparamos com essas crises circunstanciais e temos que enfrentar os desafios propostos por Deus para encontrar um lugar de maturidade, esses medos do passado, eles vêm à tona, eles ressurgem, e você começa a se sentir coagido, e o seu coração ele atrofia para crer. E nesse momento é que o diabo rouba a sua identidade de filho. Deus não havia prometido Canaã a eles, uma terra deleitosa, que produzia leite e mel, um lugar de delícias, de realização, um lugar de plenitude. E por que eles não conseguiam alcançar esse lugar de promessa como herdeiros? Porque o diabo conseguiu atrofiar o seu coração para a fé, e eles pararam de crer, e eles colocaram o coração nas circunstâncias, a visão nas crises existenciais e circunstanciais, começaram a olhar para tudo aquilo que estava acontecendo ao seu derredor, e pararam de crer em Deus. E essas dúvidas implantadas pelo adversário acerca do amor de Deus é que nos levam a viver uma vida desgarrada e solitária. Nós não conseguimos voltar para o lugar da oração, nem da meditação da palavra, nem ter um relacionamento com o céu. Nós conseguimos estar dentro da esfera da fé, lidando com as coisas de Deus, concernentes ao reino. Lidamos apenas com o dom, com a retórica. Estamos trabalhando, na verdade, com a nossa capacidade humana teológica, com os depósitos que nós geramos em Deus, mas nós nos desgarramos do propósito original que foi traçado pelo céu. Por causa da rejeição. E a Bíblia diz, em Deuteronômio 1:32, você pode abrir lá. Essa palavra precisa ficar clara. Quantos estão comigo? Deuteronômio 1:32. Diz assim: mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Não adianta nós termos uma fé para conquistar coisas, se nós não temos a fé para acreditar em quem nós somos, no Senhor. Porque eles pararam de acreditar, eles chegaram à incredulidade, e a incredulidade os levou à derrota. Repita assim comigo: o diabo consegue instalar o medo. O medo, a falta de fé. A falta de fé, a desobediência. E a desobediência, o fracasso. Você entende como é que é a linha de ação do inimigo? Deuteronômio 1:35 diz assim: nenhum dos homens dessa maligna geração, olha só, verá esta boa terra que jurei a dar aos vossos pais. Eles chegaram ao nível mais baixo de separação, de desvinculamento do propósito de Deus, por causa da rejeição. Porque não creram na palavra do Pai e não recuperaram a sua identidade de filho, os gigantes de fora, eles seriam vencidos por Deus. Mas infelizmente os hebreus, eles foram vencidos pelos gigantes de dentro. Se o diabo, ele consegue alterar o curso da sua identidade, ele consegue modificar a interpretação que você tem acerca de você mesmo e de Deus. Ele instala em você o medo de ser reprovado, o medo de ser rejeitado,
o medo de ser injustiçado, o medo de ser caluniado, o medo de ser colocado de lado, pautado nas dores lá de trás. Ele encontrou base. Por isso a cura é tão necessária para as nossas almas, porque ela está obstruindo a linha do espírito. É como um cano que está entupido. Ele está travando a ação do Espírito Santo, por causa de uma alma doente. E por causa disso Satanás instala o medo. E esse medo começa a gerar em você falta de fé. E a falta de fé vai gerar o quê? Eu não confio mais em Deus Pai. E eu não tenho mais certeza da minha identidade de filho. Então eu vou trabalhar na força do meu braço. Eu vou fazer agora do meu jeito. Eu vou viver a minha vontade. Isso é muito sutil, porque isso pode não estar ligado a pecado, do jeito moral e ético que nós estamos pensando. Isso está ligado a uma vida de santidade, que é viver em reverência à vontade do céu. Isso pode estar ligado até mesmo dentro do centro da vontade de Deus. Deus, Ele instalou sobre a minha vida um trilho. Deus, Ele desenhou um projeto. Deus, Ele tem um propósito desenhado sobre a minha vida, amém? O que acontece? Se o diabo instala o medo, eu fujo desse propósito e eu crio um propósito paralelo para salvaguardar as minhas dores, para me autoproteger. E eu vou saindo da linha. Essa falta de fé faz eu produzir coisas com as minhas mãos, e coisas muito bem feitas. Faz eu viver apenas de imagem, sendo que eu estou derrotado interiormente. Faz eu trazer resultados que são palpáveis, aprazíveis à visão dos outros, porque de certa forma isso engoda e engana a minha alma adoecida. E eu começo a criar meios, e isso, gente, é pecado, porque se chama desobediência. Deus traçou um projeto e eu estou vivendo outro, e isso vai me levar inevitavelmente ao fracasso. Esse aqui é o plano mestre de Satanás. Satanás, ele começa a traçar os seus ataques em cima das necessidades e das fraquezas humanas. Nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito, ou melhor, como disse Paulo, espírito, alma e corpo. Corrijamos então o curso dessas prioridades, porque um homem que foi ao terceiro céu sabia do que estava dizendo. Então ali fica muito claro que a prioridade sua é o seu espírito, não é o aliciamento da sua alma, nem uma vida no corpo. Embora todas essas coisas sejam parte da mordomia, porque apresentei vossos espírito, alma e corpo irrepreensíveis diante de Deus. A santidade, ela precisa alterar o curso dos 3 estágios da minha vida, amém? Mas eu preciso entender a minha identidade em Deus, que eu sou um ser espiritual, que eu faço parte de uma nação sacerdotal, que eu não sou um animal racional, eu sou mordomo da criação. Eu sou a excelência da criação. Eu fui levantado para governar sobre todas as coisas. Entretanto, esse vazio espiritual, que eu não estou preenchendo com a presença da glória de Deus, me faz levar ao medo, à falta de fé, à desobediência, e eu estou encontrando um lugar chamado fracasso e derrota, e estou me sentindo frustrado na minha vida ministerial, porque eu fugi do propósito original, porque o meu vazio emocional de respeito, o meu vazio emocional de amor, de aceitação, de calor, está sendo suprido por pessoas, por coisas, por prestígio e visibilidade ministerial, ao invés de ser suprido pelo céu. Na verdade, o meu vazio do corpo tem necessidades fisiológicas, e a necessidade do espírito é tão grande de conhecer a Deus, que a alma adoecida me leva a suprir as necessidades físicas em compulsão, para tentar suprir essa dor que eu não consigo suprir na alma. Quantos estão comigo? Alguém, por exemplo, compulsivo sexualmente. Vamos pegar como exemplo pessoas que às vezes têm uma cartilha, onde eles anotam a grande maioria das relações que têm, homens e mulheres que têm até 20, 30 relações por dia, seja com homem, mulher ou animal. Além de masturbação, pornografia e tudo mais. Esse vazio de Deus é tão intenso e tão profundo. A iniquidade da rejeição está tão enraizada na sua identidade como filho, que a sua alma adoeceu.
E essas dores, essas necessidades por respeito, por amor, aceitação, por calor, ela acaba sendo suprida onde? Nas questões fisiológicas de necessidade sexual, e a pessoa ultrapassa os limites normais e acaba violando o próprio corpo, e Deus nos entrega as paixões infames por causa da falta do conhecimento de Deus, aquilo que o pastor ontem ministrou conosco. E se você estrutura as suas expectativas na igreja e no mundo, saiba de uma coisa, que a igreja e o mundo vão cobrar um preço muito alto para preencher o seu vazio no espírito. Um preço que pode significar a sua salvação. Um preço que pode te desviar do propósito original de Deus. Um preço que pode estar te levando a viver valores distorcidos, porque os valores exigidos pelo sistema mundano e pelo sistema eclesiástico, não da igreja de Cristo, a noiva que está sendo preparada e adornada, mas eu digo a instituição, pessoas que hoje desenharam projetos e propósitos, e que estão levando todos esses padrões mundanos para dentro das igrejas, e estão ministrando nas plataformas, e construindo pessoas avarentas e cobiçosas, que também estão suprindo a sua rejeição com coisas desse mundo. Dizem que é importante você ter uma vida social de status, que você precisa ter visibilidade, que você precisa ser bem relacionado, que você precisa ter uma personalidade extrovertida, simpática, calorosa, que você precisa ter uma personalidade que vá se adequar aos outros em cada situação, que você precisa ter cultura, ser intelectualizado, precisa ler muito, ter uma boa condição financeira, porque afinal de contas, se todas essas coisas não acontecem, é porque você está em pecado. A beleza física, e as pessoas estão presas nisso, manipulam para ter uma vida social de status e para aparecer nas colunas sociais, massacram a sua verdadeira identidade, o seu temperamento, para ter uma personalidade que se adeque aos outros. Para cada pessoa você tem uma personalidade, para cada pessoa você se mostra de uma maneira diferente, porque você tem medo de expor a sua verdadeira identidade. Talvez você entre em carreiras profissionais que exijam cultura e intelecto, e você gasta tempo em estudos, e aí do doutorado você parte para o pós-doutorado, e do pós-doutorado para PhD, e depois você entra numa carreira. Talvez você busque também condições financeiras para ter um prestígio diante das pessoas. E é aquela história, minha casa precisa trocar a cerca por um muro, e você troca. E aí você precisa agora pintar a sua casa, você pinta. E aquelas janelas já não combinam mais, você coloca outras. E daqui a pouco fica tão bonita na rua que você precisa colocar cercas elétricas e um cachorro para guardar. Pagar uma segurança privada para cuidar do seu patrimônio. E aí você já não consegue mais viver ali, você precisa de uma casa de praia, e agora você precisa de uma casa no sítio, e você precisa ter um carro novo, e você precisa trocar o seu carro, e você começa a colocar o seu coração nas coisas materiais, e chama isso de bênção de Deus. Tudo isso é rejeição, porque o diabo, se ele consegue fazer com que você se compare com alguém, ele lança fora o amor de Deus. E você começa a se sentir um inútil, um fracassado, porque afinal de contas tantas pessoas têm alcançado tantos níveis fantásticos, e você começa a chorar copiosamente diante de Deus: Senhor, eu sou invejoso, porque eu não consigo lidar com o sucesso do outro. Mas é porque o diabo, ele está levando você para um nível de rejeição tão profundo, que a identidade sua foi decodificada, e você já não sabe mais o que Deus tem para você, e você começa a desejar o que está na mão do outro. Você fica descontente, insatisfeito com tudo aquilo que Deus já tem te dado para viver. E tentando alimentar esse vazio, o diabo vai te viciando a alcançar esses patamares que na verdade são inatingíveis. Então todos esses complexos de rejeição, vindos da comparação, me levam a essa carência afetiva, a essa carência de aprovação. Tem muitas pessoas que estão fora da igreja, que são dependentes em drogas, mas nós temos muitas pessoas dentro da igreja que não são mais dependentes em drogas, mas são dependentes de pessoas.
estão viciados na aprovação que sai da boca dos outros, estão na expectativa daquilo que as pessoas pensam a seu respeito, porque estão tentando suprir essas necessidades do vazio. E como eles não conseguem suprir essa necessidade do vazio, porque ela só pode ser suprida por Deus e em Deus, através de uma ação do Espírito Santo, essas pessoas começam a entrar num quadro patológico, doentio, viciante, de depreciação pessoal, porque eles começam a entrar no padrão das exigências do mundo. E isso faz com que eles se decepcionem com eles mesmos e com os outros. E aí já ninguém mais presta. E eu me frustrei com Deus, porque Deus tem um monte de promessa que não se realiza na minha vida. Porque eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu não consigo fazer. E aí o diabo consegue instalar o que eu chamo de destruição total da identidade. Porque daí ele já decodificou a maneira com que eu me enxergo. Eu já não consigo mais me ver como filho de Deus. Eu já não consigo mais me enxergar como herdeiro, como aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, aquele que recebeu a possibilidade de levar uma nova vida em Cristo, que perdeu a sua vida para ganhar a vida de Deus. Porque o diabo me viciou num projeto paralelo de vida em que eu busco uma segurança pessoal. Eu não dependo mais do céu, eu não dependo mais de Deus, eu não dependo mais do Senhor, da provisão diária, do pão diário de cada dia. Eu começo a depender de gente, das pessoas, da estrutura, da instituição, do ministério, do serviço, do que eu produzo, dos meus resultados. Eu entro num lugar em que eu começo a buscar respostas para construir uma base, uma estrutura. O dia que o seu fundamento de vida não for mais o Senhor, for o seu dinheiro, ou o seu ministério, ou os seus bens materiais, você pode ter certeza que você se desviou como ovelha desgarrada e precisa ser curado da ferida da rejeição, conforme Isaías 53. Você se perdeu. Isso está te induzindo ao caos, porque ninguém consegue viver uma mentira por muito tempo. Ninguém consegue alimentar um serviço do reino com raízes de iniquidade, porque cansa. O fracasso é imediato, porque um dia você se vê doente, adoecido interiormente de tentar forjar a sua personalidade nas exigências mundanas e da própria igreja. E você começa a construir uma muralha em torno da sua vida para se autoproteger. Você se protege com o serviço, você se protege com o seu dom, você se protege com o seu dinheiro, você se protege com a sua estrutura. Você começa a se proteger com medo de ser abandonado. E isso te leva a um isolamento. Sabe por quê? As pessoas se isolam porque elas não sabem quem elas são. E a Bíblia diz que aquele que prefere o isolamento insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Porque de tanto ser cobrado pelas pessoas e exigido pelas pessoas, e de construir uma personalidade falsa, uma imagem fraudulenta, para se condicionar à expectativa do outro, me acompanhem nisso. De tanto construir uma falsa personalidade por performance, para agradar o outro, você começa a evitar o outro, achando que ele é culpado de todo esse cansaço que você sente no seu interior, porque cada vez que você tem que conversar com alguém, você tem que ser uma pessoa diferente, e isso um dia cansa. Você precisa dar a resposta que as pessoas esperam. Você precisa dar o resultado que as pessoas precisam. Você já fugiu há muito tempo do propósito original de Deus. E essa personalidade falsa, ela é construída com base no medo da rejeição. Ela se transforma numa personalidade de autoproteção. E aí a sua estrutura espiritual fica abalada. Porque você não está suprindo as suas carências no lugar adequado. Durante muito tempo, nós fomos envolvidos em várias carências. Sofremos muitas carências, muito padecimento no suprimento das necessidades.
Durante muito tempo, quando nós não conhecemos a Jesus, nós fomos nos submetidos a abusos profundos na nossa identidade. E isso nos levou a dores pesadas de rejeição. Talvez muitos de vocês tenham sido fruto de uma tentativa frustrante de aborto. Eu, por exemplo, 10 dias antes da minha mãe falecer, no leito de hospital, ela veio me dizer: Jackson, eu quero te pedir perdão, porque a mãe tomou muito chá para ver se você descia. Graças a Deus eu não consegui, porque Deus tinha um propósito na sua vida. Meu filho, a mãe quer te pedir perdão. Uma mulher com 44 anos, hoje uma mulher de 50 é uma moça. Antigamente uma mulher de 40 já era uma senhora. Ela escondeu praticamente a gravidez inteira com vestidos largos, porque ela tinha vergonha de sair na rua. 44 anos grávida, o outro filho já tinha 18. Talvez na nossa primeira infância as nossas lembranças sejam terríveis de vergonha, de privação, porque tivemos que nos submeter a muitas coisas, a serviços forçados, a ter ideias criativas para não passar fome, a conseguir ser arrimo de família, ajudar na renda de casa. A nossa segunda infância talvez tenha sido um pouco pior, porque a gente, enquanto todo mundo ainda estava terminando de brincar, a gente estava já preocupado em trabalhar. Por quê? Porque a situação social, financeira era terrível, mas hoje nós precisamos abandonar todas essas coisas na cruz e entrar no lugar de maturidade em Deus. E assim como Jesus superou a rejeição, nós precisamos superar também. Porque senão nós vamos viver com essa dor que nos consome. Dores ligadas à rejeição, evitando momentos de humilhação, não querendo passar por situações de vergonha, não querendo passar por sentimentos de insuficiência. E a gente não consegue entrar num lugar de liberação e de descanso em Deus, porque nós controlamos todas as nossas reações. E aí nós entramos num lugar em que o nosso caráter, ele foi contaminado, é como um vírus entrando através de um hacker lá, colocando um vírus no nosso HD. A nossa mensagem fica decodificada. E a nossa relação com o próximo fica totalmente estragada. Muitos de nós estamos agredindo os outros para não sermos agredidos. Outros de nós estamos nos submetendo a situações de passividade porque nós queremos fugir do confronto e do conflito. Deus está nos levando a um lugar em que nós precisamos nos arrepender dessa personalidade falsa que nós construímos para lidar com as pessoas. A nos arrepender de ter fugido do propósito original. A nos arrepender de termos permitido que essas raízes de rejeição elas fossem a base da nossa vida. Nós não somos culpados das experiências que nós passamos lá atrás, nós somos vítimas, mas nós somos responsáveis hoje pelas reações que nós temos com base naquilo. Se você viver para o resto da sua vida com base nas suas dores, você não encontra um lugar de maturidade em Deus. E você pode estar suprindo essas necessidades através da esfera da fé. E Deus hoje, Ele está nos chamando para esse alinhamento. Eu quero que você abra comigo 1 Samuel. (17) Quantos estão comigo, gente? Do versículo 1 em diante. Diz assim: E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregavam-se em Socó, que está em Judá, e acampam-se entre Socó e Azeca, em termo de Damim.
Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. Diante dele ia um escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje eu desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era um homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra, e eram os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. E Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Todos nós já conhecemos esse contexto, sabemos da história de Davi e Golias, mas há uma realidade espiritual aqui, de intimidação da identidade, onde o maior campo de batalha é o nosso espírito e a nossa alma. A alma e o espírito militando. Então, pela manhã e pela tarde, durante 40 dias, o gigante Golias chegava no meio do arraial do povo de Deus e declarava: não tem homem nenhum aí capaz de me enfrentar e me vencer. Em outras palavras, ele dizia: vocês não são servos de Saul, aquele medroso? O que vocês estão fazendo sozinhos, tentando contra nós que somos filisteus? O mais interessante disso é que o povo hebreu mantinha relações comerciais com os filisteus. Algumas armas de guerra eram forjadas, preparadas pelos hebreus para os filisteus e vice-versa. Alguns deles mantinham já a produção do metal, e os outros preparavam e forjavam artesanalmente os materiais de guerra. O grande problema é que nós passamos anos da nossa vida convivendo harmonicamente com as nossas rejeições. E nós vamos construindo uma zona de conforto para conviver com elas, já que nós não nos livramos dessas raízes dentro do nosso coração. Mas chega um determinado momento no ápice da guerra, quando nós estamos num período de transição de governo e de mentalidade, quando Saul precisa sair e Davi precisa assumir o governo, quando nós precisamos entrar em novas dimensões no Espírito, quando nós precisamos entrar no governo do Espírito Santo e ativar partes da nossa identidade, nós acabamos nos fragilizando por causa das nossas dores residuais mal resolvidas. Quantos estão aqui? Foi o que aconteceu. 2 vezes por dia, durante 40 dias, o gigante intimidava. É o que acontece conosco. Quando Satanás consegue decodificar a nossa identidade, constantemente ele vai estar levando para o seu coração julgamentos irreais a seu respeito, acerca do outro e acerca de Deus. Se ele consegue destruir essas 3 bases, porque você precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como ontem a pastora Vanessa ministrou. Se ele consegue destruir a sua base, a maneira com que você se enxerga, você já não consegue amar a Deus na sua plenitude, e nem o conhecer em intimidade.
Porque a visão de Deus ficou distorcida e estragada. E você não consegue servir ao próximo na plenitude que precisa ser servido. Você não consegue viver o amor ao próximo como precisa ser vivido. Porque a sua identidade está totalmente dilacerada, destroçada por toda a rejeição mal curada do passado. E a palavra de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ao ler esse texto aqui, ficam claros duas coisas. O diabo, que é o Deus desse mundo, ele tem poder de cegar o entendimento, ou seja, ele deixa a sua visão acerca de você mesmo distorcida, acerca do outro turva, e te cega em relação a Deus. Parece que você é o cara mais antenado de todos, mas você é o mais perdido da história. Porque você não enxerga, você vive tateando, com medo dos seus sentimentos, com medo das suas reações, com medo das emoções e dos sentimentos do outro, administrando esses conflitos sem ter muito contato, apenas empurrando para que não fiquem perto de você. E ele vai cegando o entendimento dos incrédulos. Lembra que ele mata a nossa fé? Que quando ele instala o medo, nós perdemos a nossa crença, a nossa convicção? E ele vai cegando o entendimento. E ele fala aqui que para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, a imagem do Filho, que é igual à imagem do Pai. Ou seja, a nossa identidade de filho, ela é destruída quando o nosso entendimento acerca de nós é decodificado por causa da rejeição. E toda intimidação começa na mente. Se não fosse assim, Davi não teria acertado a pedra justamente na testa do gigante, porque era a sua área de controle, e não teria com a sua própria espada, ou seja, a palavra do inimigo, cortado a sua própria cabeça. Quantos me acompanham? Porque muitas vezes nós estamos ligados a uma cabeça estranha, vivendo sob intimidação, vivendo sob a palavra do inimigo, vivendo sobre a afronta do outro. E essa cabeça, ela tem simbologias tremendas. Porque se o diabo consegue mudar a sua identidade, ele decodifica a maneira com que você enxerga os projetos de Deus. Ele altera a sua audição espiritual para que a voz do Espírito Santo não possa mais ser percebida pelo seu espírito. Ele altera a sua palavra de comando e de ordem profética, que coloca equilíbrio, trazendo omissão e negligência. Ele altera a maneira com que você percebe o incenso da adoração e da oração. Você foge desse lugar de vida devocional. E o seu pensamento, ele é totalmente decodificado, porque na cabeça estão os pensamentos mais profundos. E aí o que começa a acontecer? Eu começo a tomar decisões, ao invés de pautado e respaldado pela palavra de Deus, nas interpretações daquilo que o inimigo está dizendo a meu respeito. Eu mudo o foco. E eu começo a viver segundo a intimidação de Satanás, ao invés de viver segundo a palavra de Deus. E o diabo sabe que ele pode fazer isso. Se ele conseguir mudar o nosso pensamento, ele vai conseguir corromper as nossas atitudes. Ele vai lançar impureza, ele vai distorcer o propósito de Deus. Ele vai nos persuadir, instalando todo tipo de preocupação, de dúvida, de depressão, de amargura, de insegurança, de culpa, enfim, todos esses sentimentos nocivos que vão nos envenenando. Tudo começa na rejeição, nas intimidações de Satanás. E ele começa a implantar dúvidas. Ele instala uma nova forma de pensar. E ao invés de buscar ter a mente de Cristo, porque quando Romanos fala sobre nós mudarmos a nossa mente, nós muitas vezes achamos que podemos fazer adaptações cristianizadas, se é que assim posso dizer, ou evangelizadas dentro do nosso pensamento. Mas na verdade nós precisamos substituir, tirar a nossa mente carnal e receber uma mente espiritual. É a mente de Cristo,
é pensar como Cristo pensa, é ter agora uma vontade, a mesma vontade que levou Cristo a tomar determinadas atitudes em determinação a algo, é a mesma vontade que precisa possuir os meus pensamentos. A mesma emoção equilibrada que conseguia trazer saúde para os seus sentimentos e que fazia com que Jesus vivesse nesse plano e nesse nível, é a mente que nós vamos ter. A mesma consciência que Cristo tinha, que compreendia a vida com padrões de santidade, não apenas morais e éticos, segundo a lei do mundo, é a mesma mente que nós vamos ter. Nós vamos ter o livre-arbítrio, mas sabendo que nós estamos rejeitando a nossa própria vida para ter a vida de Deus, portanto nós vamos ter escolhas que vão definir um futuro promissor em Deus. Eu paro de viver segundo as rejeições da minha carne e da minha alma e passo a viver segundo o amor que é derramado no meu espírito por Jesus. Isso é ter uma mente do espírito. Se o diabo consegue corromper isso, ele vai te deixar confuso. Se o diabo consegue corromper isso, ele vai fazer você perder o foco e sair do centro da vontade de Deus. Você perde o propósito. Por isso nós precisamos pedir a mente do Espírito. Sabe? Isso causa confusão interior. Quero que você abra comigo Romanos. Seis. E 8. Olha só. Quero que você leia comigo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Qual é a parte desse texto que a gente ainda não entendeu, de que a gente está morto para nós mesmos em Cristo e a gente passou a viver a vida dele, nele e para ele? Que se eu ainda estou estruturando as minhas atitudes no que os outros esperam, no que os outros pensam, eu fugi desse lugar. Senão eu vou ter a mente da carne. A mente da carne, ela é pecaminosa, ela inventa males, ela me leva a pensamentos de miséria e de fracasso, ela consegue acumular lixos, as mentiras do diabo. E sabe, queridos, que muitas vezes nós não entendemos que você pode estar vivendo o pecado ou o engano. Repita comigo, pecado ou engano. Pastor, mas eu não vivo mais no pecado. Mas você pode estar vivendo no engano. Isso é viver no engano. É viver pautado nas mentiras do diabo a seu respeito. É viver de acordo com as intimidações de Satanás. É viver enganado pelas mentiras que saem da boca dos falsos profetas. É viver aliciando o seu ego doente e rejeitado com o aplauso e o elogio das pessoas. É viver condicionado a uma vida almática, a uma vida carnal, ao aliciamento das suas vontades. Deus, Ele quer nos levar à mente do Espírito, ou seja, uma total renovação. Isso vai me levar a lugares de paz, a lugares de harmonia, a lugares de descanso. E é por causa disso que muitas vezes nós ainda sofremos por causa das ofensas. Repita comigo, ofensas. Muitos de nós estamos vivendo amargamente com base nas ofensas, ao invés de ter pensamentos de amor e de liberação. E nós estamos vivendo uma série de confusões interiores. Se aquela pessoa me olha com o olho atravessado, se aquela pessoa às vezes até inconscientemente larga uma palavra, se de repente numa conversa alguém faz uma colocação, se de repente nós somos submetidos a qualquer tipo de situação que vai nos expor, a nossa alma ferida pela rejeição e ressentida pela intimidação, que está totalmente adoecida, ela vai gritar mais alto do que a minha vida no Espírito.
E eu passo a me condicionar a isso. E a minha vida interior, ela acaba se desregrando, se desequilibrando. É por isso que Jesus, ele combatia tanto o farisaísmo, o espírito de religiosidade, porque eles cuidavam de uma mudança externa, mas não cuidavam de uma mudança interior. Eu até um dia desses no culto eu fiz essa colocação: se eu aceito Jesus Cristo e eu chego na minha casa, eu me olho no espelho, eu consigo ver que eu estou com a mesma roupa, eu estou com o mesmo óculos, eu estou com o mesmo corte de cabelo, e que eu tinha esperança até de ficar mais bonito, mas infelizmente não deu certo. Porque o que vai mudar é aqui dentro. O que muda fora é reflexo do que muda aqui dentro. O que eu não posso é só mudar fora para agradar. Porque é o que tem acontecido na igreja. Nós mudamos o estereótipo para nos condicionarmos a uma exigência social, inclusive dentro da eclésia. Parece um paradoxo, né? Dizer dentro para aquilo que é chamado para fora. Mas os fariseus, eles cuidavam da mudança externa, mas os seus pensamentos eram cheios de malignidade. Eram pensamentos malditos e caídos. Muitas vezes nós apresentamos um bom relacionamento com todo mundo. Isso não está no campo da hipocrisia. Está no campo de nós escondermos quem nós realmente somos e administrarmos essa mentira. Porque alguém nascido de novo, ele pode continuar externamente da mesma forma. Se ele se olhar no espelho, ele não vai ver ninguém diferente, ele vai ver a mesma pessoa. Mas eu preciso treinar a minha mente para essa mudança interior. Sabe que na minha família é um hábito. No dia 2 de novembro, que é o dia que todo mundo vai para o cemitério visitar os mortos, eles começam há 15 dias antes a já lavar os túmulos, a levar flores, a encerar. E eles até fotografam. Eu não sei o que eles acham bonito naquilo, mas eles adoram. E eles até ficam bravos com a gente porque a gente não vai. Mas a verdade é que por fora tem flores, tem um túmulo encerado, limpo, mas por dentro tem um cadáver em estado de putrefação, sendo comido por bicho. É o que muitas vezes acontece conosco quando nós vivemos a religiosidade e nós não vivemos a nossa verdadeira identidade. Por fora, como dizia minha avó, fitas e rendas, por baixo Deus me defenda. Por fora a gente apresenta uma personalidade carismática, adaptável, extrovertida, fluindo nos dons, se apresentando. Mas por dentro nós estamos desestruturados, adoecidos, frustrados. Entramos em lugares de derrota. Eu preciso entrar num lugar em que o que está fora está dentro. Por isso Jesus disse: se a palavra sua, sim, sim, não, não. Porque o sim de fora precisa ser o sim de dentro. E o não de fora precisa ser o não de dentro. Aquilo que as pessoas enxergam aqui fora é o que realmente existe aqui dentro. Senão eu vou viver de uma maneira hipócrita, falsa, sem autenticidade. Isso não quer dizer que eu tenho que ser grosseiro com as outras pessoas. Muito pelo contrário. Porque quando eu entendo que eu fui superado da rejeição em Cristo, e eu encontrei um lugar de maturidade, eu me torno muito mais responsável pelos meus atos e mais misericordioso com as pessoas. O amor exala de mim. Mas eu preciso encontrar esse lugar. Porque Jesus, ele entronizou, introspectou muitos dos fundamentos. Hoje a lei, ela não é só uma atitude, ela é um pensamento. Erra quem pensa que viver a tentação não é perigoso. Porque eu posso não estar mais na prática do pecado, mas se eu não limpo o meu pensamento das impurezas, eu ainda estou pecando. Afinal de contas, a Bíblia diz que se eu não perdoo o irmão e nutro ódio acerca dele, eu já o matei dentro de mim.
O mesmo Cristo diz que se eu olhar para uma mulher que não é minha, de uma maneira impura, ardentemente, eu já adulterei com ela. Então eu preciso me curar das raízes de rejeição que me levam, inclusive, a ter pensamentos destrutivos e nocivos, porque é a rejeição que me leva a ter esse tipo de pensamento e andar nessa dimensão de trevas. E tudo aquilo que o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então aquilo que está dentro de mim, a minha vida interior, ela precisa de muito mais responsabilidade espiritual do que aquilo que eu mostro para as pessoas. Aquilo que está estabelecido no meu coração não pode ser alvo de uma confusão interior. Porque se eu viver pautado na rejeição, eu não vou mais ter discernimento das coisas. Eu vou ser conduzido pela mente da carne, que vai me levar a atitudes carnais, a viver na base do medo, da insegurança e da ansiedade. Vai me levar a viver uma vida de egoísmo, onde eu vou ter manipulações e controles para fazer as pessoas realizarem o que eu quero. A fugir das críticas e das murmurações e comentários destrutivos, com medo de ser ferido novamente. Por quê? Porque eu quero guardar o meu coração das ofensas. Então eu preciso, repita assim comigo, eu preciso parar de ouvir as mentiras venenosas e destrutivas que têm me levado ao engano. A nossa resposta é uma resposta passiva. Nós sempre estamos na defensiva quando alguém vem nos perguntar algo. Nós sempre estamos temerosos na administração dos conflitos interpessoais que acontecem no dia a dia. Eu me torno cego para as minhas próprias atitudes e sempre estou com o olho naquilo que o outro faz de negativo a meu respeito e que me ofende. Eu me torno uma pessoa melindrosa, extremamente vulnerável a ataques, porque eu vivo com uma ferida exposta e aberta na minha alma. Eu me isolo porque eu prefiro a solidão, porque o convívio me traz dores. E isso vai me levando à passividade. Eu vou me submetendo a viver de acordo com o que as pessoas ditam, as regras das pessoas. Eu me envolvo com o estado emocional e espiritual dos outros que estão caídos. Eu me torno surdo, mudo, deprimido, totalmente sem esperança. Ou então eu saio desse lugar de passividade. O problema do passivo é que ele não consegue ser ativo, ele acaba sendo agressivo. Você já viu um pai de família que nunca conseguiu colocar a casa em ordem? Se você começa a levar ele para um lugar de sacerdócio e governo, ele não sabe muito bem lidar com as emoções. Ele começa a gritar, exigir. Ele se transforma num Hitler, num ditador, porque ele não sabe mensurar a qualidade dos sentimentos, a saúde das emoções e aonde as suas palavras podem chegar. Ele precisa ser conduzido num processo de reeducação em Deus, através da palavra de Deus, da sua santidade, da sua justiça, para colocar a sua casa no eixo, porque ele se torna agressivo, ele se torna alguém extremamente negativo, ressentido, solitário, extremamente crítico, porque ele começa a atacar da mesma maneira que ele foi atacado. Ele se coloca num lugar de armadura, porque tanta insegurança faz com que ele seja agressivo e agrida os outros, porque onde ele sofreu, ele quer ferir também. E as rejeições levam a gente a ter problemas. E para não ter problema no relacionamento e não correr risco, a gente acaba se isolando. E a gente cria um ambiente que a gente chama de ministério. E um trabalho por resultado que a gente chama de serviço para o reino. Mas na verdade é uma bolha de proteção para eu fugir do propósito. E não encarar a verdade. Porque eu estou vivendo na base da rejeição. Por isso que a Bíblia fala em Salmo 141, verso 15: fira-me o justo, e isso será benignidade. Repreenda-me, e isso será como óleo sobre a minha cabeça. Ou seja, esse justo aqui fala de duas coisas: de alguém que foi justificado por Deus e aquele que pratica a justiça. Ou seja, está falando dos relacionamentos na esfera da fé. Um momento ou outro essas pessoas vão te ferir. E se você não estiver curado da sua rejeição, você vai guardar amargura, vai se isolar e vai morrer.
no descaso, porque o diabo conseguiu minar os seus sentimentos e destruir a sua identidade de filho. Muitos de nós estamos caminhando sangrando, porque estamos guardando a amargura de líderes, de pais, de pastores, porque nós esperávamos, tínhamos expectativas que eles suprissem as nossas carências, e eles não conseguiram suprir, porque esse vazio, só quem pode suprir é o Senhor. E como nós somos frustrados nesses sentimentos, hoje nós estamos fugindo disso. E esse ferimento fala de pegar um machado e lançar na raiz. Ou seja, o justo irá trazer ofensas que irão nos levar ao desenvolvimento. Por isso que Deus, Ele faz a ferida e Ele sara. Para todo Moisés, Deus tem um Jetro. Para todo Davi, Deus tem um Simei. Para todo Jacó, Deus tem um Labão. Deus vai criar meios para te ferir, para mostrar o quanto ainda existe de rejeição no seu coração. Mas a ferida do justo, ela te leva à maturidade. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos entrar nesse lugar. Eu quero que você fique de pé. E eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você olhe para dentro de você nessa manhã. Num inventário sincero do seu coração. O que você tem vivido hoje? É uma resposta ao convite do céu e ao propósito de Deus? Ou o que você tem vivido hoje é uma forma de você se autoafirmar na sua identidade, por causa das feridas de rejeição? O que você tem vivido hoje realmente é a vontade de Deus para a sua vida? Ou você quer dar uma resposta a pessoas? Ou você quer dar resultados a uma instituição? O que você tem vivido hoje é fruto de uma revelação do céu na intimidade para a sua vida? Ou é apenas um grito de um ego rejeitado e doente, que precisa de aceitação, de aprovação, de se sentir amado, respeitado, querido, envolvido? A sua identidade não está firmada nas suas construções sociológicas. A sua identidade não está firmada na comunidade em que você vive. A sua identidade não está firmada naquilo que as pessoas esperam de você. A sua identidade não pode estar forjada nas expectativas irreais daquilo que o mundo e a igreja dita como regra. A sua identidade está no Senhor. Ele dá o querer e o fazer. Quando você descobrir essa verdade, quando você entender essa realidade espiritual, você vai começar a ter clareza, a ter noção daquilo que Deus desenhou para a sua vida como projeto e como propósito. Deus, Ele está levando essa escola para esse lugar. Eu quero que você, antes de nós orarmos, pegue a sua Bíblia e abra comigo em Efésios capítulo 1. Eu quero encerrar com essa palavra. Muitas vezes nós estamos sendo aniquilados nos nossos sentimentos por causa dos conflitos que acontecem diariamente.
por causa dos gigantes que se apresentam por 40 dias, 2 vezes ao dia. Mas sabe, queridos, uma coisa que eu tenho aprendido nesses dias com os pastores aqui da casa, é que as pessoas que passam pela nossa vida e que nós não conseguimos mudar, pelo menos elas nos mudam. Porque nós temos uma grande tendência a nos envolver com o estado do espírito do outro, porque nós temos a necessidade de sermos aceitos por eles. Mas às vezes as pessoas são confusas, as pessoas estão em crise, as pessoas têm problemas. E isso não pode ser a sua bússola. Aqui em Efésios capítulo 1, e eu desafio você a meditar sobre esse texto. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Primeira coisa que eu vejo aqui: identidade. Paulo sabia quem era, por isso ele podia escrever isso. Ele podia estar na prisão, podia estar açoitado, podia estar sendo caluniado, podia estar diante do rei Agripa, podia estar diante dos intelectuais e cultos, podia estar diante de uma multidão totalmente cega pela falsa religião, mas ele continuava sendo o que ele era. Mesmo fazendo adequações nas suas atitudes para ganhar a muitos, ele ainda sabia quem ele era. Ele não se perdia nesse limiar. E ele continua dizendo: a vós graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos, o que, gente? Espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. Aonde é que eu vou buscar a minha identidade e todos os recursos necessários para o cumprimento do propósito? Nos lugares celestiais em Cristo. Não está nas pessoas, não está numa placa denominacional, não está numa visão, não está numa instituição, não está no sutil, na sutileza da manipulação de uma igreja que não está se importando com você, só quer o seu dom. E às vezes você está se alimentando disso. E aí o texto continua: como também nos elegeu aonde? Nele. Onde é que está a minha identidade, gente? No outro? Não. O outro pode confirmar. A minha identidade está nele. É no Senhor. Antes da fundação do mundo, ou seja, antes que todas as coisas fossem formadas, Ele já havia desenhado um projeto para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Ou seja, santidade e irrepreensão são dois aspectos de quem está em Deus. Porque você não vai se desviar do propósito nem do caminho, e você não vai correr um risco de um dia estar diante de Deus e Ele dizer: o que eu tinha para você como projeto de vida era isso, e você vai dizer: desculpa, Senhor, mas eu fiz outra coisa. Por que você fez outra coisa, José? Por que você foi viver outro projeto de vida, Maria? Por que você criou um plano paralelo, João? Porque você viveu condicionado ao que as pessoas diziam. Você nunca veio a ter comigo. Por isso, apartai-vos de mim, eu não tenho intimidade com vocês. Quando a Bíblia diz eu não vos conheço, essa palavra conheço é a mesma palavra no original usado por Paulo para falar de intimidade sexual. Porque a sua identidade só vai vir como filho quando você nascer nele, através da intimidade com ele, de um relacionamento próximo e devocional. E Ele nos predestinou para filhos de adoção. Ou seja, então existe predestinação? Não. O que acontece é que Deus desenhou um plano A. Você vai viver se você quiser. Se você não quiser, você vai viver como ovelha desgarrada, fazendo pouco caso da cruz, da ação de Jesus, e vivendo com base na rejeição, sobre o que o mundo pensa, sobre o que o mundo espera e sobre o que a igreja está pedindo para que você seja. Por isso Jesus Cristo para si, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no
amado. Você quer agradar as pessoas, quer ser alguém agradável, quer ser alguém de delícias, quer ser uma boa companhia, tenha identidade, e você só vai descobrir isso no amado. E Ele nos tornou abundante. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Amém? Remissão do sangue e remissão das ofensas. Redenção pelo sangue e redenção das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade. Quer fazer o propósito de Deus? Entra nele. Quer fazer a vontade de Deus? Entra nele. Tudo que você precisa, os recursos para a provisão diária, o cuidado de Deus, a dependência exclusiva do céu. Não faça conta para Deus pagar. Não desenhe um projeto e queira que Deus assuma. Se você fez com o seu braço, entenda que você está tendo responsabilidade agora de suprir as suas necessidades na força do seu braço. Agora, se Deus promove, se Deus propõe, Ele cuida. Segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos, o quê? Herança, havendo sido predestinados conforme o quê? O propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Eu espero que você saia dessa escola, no mínimo, sabendo quem você é e sabendo o que Deus tem para a sua vida. Pare de viver a vida dos outros. Pare de viver a vida dos outros. Sabe por que muitas mulheres que ficam viúvas depois dos 50 despirocam o cabeção? Porque elas viveram numa família em que o pai era opressor e elas tiveram que viver a vontade do pai. Depois, elas se casaram muito cedo para poder fugir daquela opressão familiar. E aí agora elas têm que viver a vontade do marido. Mas elas nunca tiveram uma conjuntura de recuperar a sua verdadeira identidade em Deus, e nunca conseguiram olhar para essas situações com saúde e equilíbrio. E aí quando elas se veem livres daquele cara que sempre as aprisionou, elas não têm mais estrutura nenhuma e elas começam a fazer tudo o que o mundo espera, não o que elas realmente têm vontade de fazer. Talvez até hoje você tenha vivido sob a expectativa dos outros, estruturado o propósito de Deus para mostrar para os outros que você pode, para mostrar para os outros que você é. Tem muita gente que racha a igreja e monta um clubinho evangélico só para mostrar para o ex-pastor que ele como pastor dá certo, porque aquele cara tinha liberado uma palavra que ele nunca ia dar nada. E ele se vê na obrigação de chegar a altos níveis e patamares espirituais para dar um resultado, para mostrar para aquele pastor anterior que ele não tinha razão, que ele estava enganado a seu respeito. E talvez não seja aquilo que Deus tenha para ele. Nós podemos nos enganar sutilmente. Podemos estar à disposição de Deus, mas não no centro da sua vontade. Feche seus olhos. Pai, nós queremos nos arrepender nessa manhã de todas as raízes de rejeição que nós alimentamos, raízes de rejeição que nós regamos, porque nós não estamos nos movendo como o céu precisa. Nós não estamos nos movendo na velocidade do céu. Nós estamos nos movendo de acordo com o que as pessoas pensam, de acordo com o que as pessoas falam e a expectativa que as pessoas têm a nosso respeito.
Se as pessoas estão bem, então nós ficamos bem. Se as pessoas estão mal, então nós ficamos maus. Se as pessoas nos ofendem, então nós entristecemos. Se as pessoas sorriem e nos tratam bem, então nós estamos alegres. Nós estamos estruturando os nossos sentimentos, as nossas emoções, no que as pessoas fazem e não naquilo que o céu fala. Mas hoje nós queremos, Pai, nos arrepender de todas essas raízes profundas e queremos encarar essa situação de frente, dizendo que nós queremos fazer a Tua vontade, sermos guiados pela Tua voz. Nós queremos descobrir quem nós somos em Ti e aquilo que nós somos chamados para fazer no Teu corpo. Nós, Pai, clamamos por identidade, nós clamamos por senso de propósito, nós clamamos por senso de missão. Nós estamos cansados de viver uma vida falsa, em cima de uma performance construída para agradar pessoas. Hoje nós queremos, Pai, não ser a resposta para o outro, mas nós queremos ser a resposta para o céu, nós queremos ser a resposta para Ti. Nós não queremos perder tempo e ver passar os anos gastando nosso coração em coisas que não convêm, porque nós estamos ocupados demais, suprindo as expectativas das pessoas ao nosso redor e dando resultados para uma instituição. Não, nós não queremos trabalhar para uma placa, nós queremos estar servindo o Teu reino, ligados em Ti, vivendo em intimidade contigo, nos movendo na mesma medida que os céus se movem. Nós temos construído estruturas que o Senhor não pediu para construir. Nós temos, Pai, investido em lugares que o Senhor não disse para nós investirmos. Nós temos nos movido em abençoar pessoas que o Senhor não nos levou a fazer, mas porque nós precisamos de visibilidade, de status. Nós precisamos aliciar o nosso ego. Nós precisamos de confete sendo lançado sobre o nosso ministério. Nós precisamos de um lugar de projeção. É por isso que nós queremos alimentar o nosso ego. E isso é sutil, Senhor, mas nos perdoa, porque nós nos desviamos como ovelha do rebanho. Nós saímos do Teu propósito, nós criamos um plano paralelo, nós tomamos um atalho, nós saímos do trilho, e nós não queremos isso. Nós Te pedimos perdão, Senhor. Foi por isso que o Senhor morreu, para curar as nossas rejeições. Eu quero que você que foi tocado por essa palavra, venha aqui à frente. É o seu momento de renúncia, é o seu momento de entrega. Você vai abandonar literalmente a vida que você desenhou, que você projetou, ou até que os outros projetaram em você. Pior do que os outros desenharem uma vida para você, é você desenhar uma vida falsa, estruturado naquilo que as pessoas querem. Eu volto a dizer, pior do que você viver uma vida segundo a expectativa dos outros, é você criar uma vida em cima da dor da rejeição para agradar os outros. Você não vai ferir princípios. Você que é solteiro, que está na casa dos seus pais, com muita sabedoria, seja sujeito em obediência em tudo, porque isso é óleo sobre a sua cabeça. Isso é vida longa, longevidade, uma vida frutífera e próspera e abençoada, com heranças na terra. Se você é casada, submeta-se ao seu marido. Se você é casado, submeta-se à sua família. Se vocês estão debaixo de uma cobertura espiritual, submetam-se ao seu pastor. Mas sejam verdadeiros com vocês mesmos, sejam autênticos com vocês mesmos. Não negociem seus sentimentos, não prostituam as suas emoções por causa da rejeição. Nós achamos muitas vezes que prostituição é o pecado lá fora, quando as pessoas vendem o seu corpo. Mas muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus, nos vendendo como produtos para suprir as nossas carências e as nossas necessidades, tanto físicas, materiais, quanto emocionais, quanto espirituais. Porque nós nos sentimos totalmente rejeitados no ambiente em que nós estamos, e nós desenhamos um projeto paralelo e não suportamos o tempo do aprimoramento no lugar em que nós fomos chamados para estar, e queremos fugir daquele lugar. Quando Deus começa a apertar o cerco em torno de nós para nos levar a lugares de maturidade e nos curar, nós então criamos subterfúgios, caminhos paralelos para fugir do tratamento de Deus. E nós nos prostituímos, porque nós viramos um livro, nós viramos um CD, nós viramos uma pregação de 2 horas, nós viramos um seminário de um final de semana, nós viramos uma escola de 15 dias.
porque nós queremos agradar pessoas, porque nós queremos suprir a nossa carência com o aplauso dos outros, porque nós queremos ser honrados pelos de fora, já que os da casa não nos honram. E aí nós desenhamos um projeto que não é o projeto de Deus. Mas suportar o tempo da ofensa é a razão de nós estarmos aqui, porque nós precisamos suportar. Os nossos melhores amigos nos trairão, pessoas que estão ao nosso lado, elas fecharão seu coração. Nós vamos ser injustiçados, caluniados, nós vamos sofrer muitas trapaças, enganos, mas tudo isso é necessário para o nosso crescimento. Se nós estamos passando por situações dessa e nós dizemos: Senhor, será que eu já não aprendi a lição? Se Deus ainda está promovendo situações como essa, é porque nós ainda estamos vivendo com base no orgulho ferido. Ainda tem muito eu. Porque quando eu vejo alguém atacar aquilo que me diz respeito, eu então, de uma forma melindrosa, eu agrido, eu revido. Não é porque o outro piorou nas suas atitudes que eu preciso piorar nas minhas. Não é porque o outro me trata mal que eu preciso tratá-lo. Não é porque o outro anda em desequilíbrio que eu preciso perder a minha saúde. Eu não posso me envolver com o estado de espírito do outro, tomar o veneno que está no copo do outro e de uma maneira nociva morrer, chegar ao fracasso, simplesmente porque eu preciso do outro para ser feliz, porque eu preciso do próximo para me sentir bem. Não! A minha vida não está estruturada em pessoas, a minha vida não está estruturada em coisas, a minha vida tem uma única dependência exclusiva, que é o Senhor. Ele que me mantém vivo, Ele que me deu a salvação, Ele que me deu a vida eterna, Ele que me dá todas as coisas todos os dias, Ele que supre as minhas carências, Ele que supre as minhas necessidades. O vazio, a cratera interior do meu coração é suprida somente por Ele. Vamos entregar no altar do Senhor, diante da cruz nessa manhã, as nossas personalidades falsas, a nossa personalidade fraudulenta, costurada, e vamos tomar para nós o caráter de Cristo, porque a mudança que Deus espera, ela vai vir de dentro para fora, através da autenticidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus.